Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, 10. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia, aqui pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E nós ainda estamos no começo de uma nova temporada aqui em nosso programa. Você já sabe, na semana passada já conversamos um pouquinho, que o tema desta nova temporada é o Evangelho em Gálatas. Que coisa maravilhosa de tema nesta nova temporada aqui no programa Lições da Bíblia. Nós temos aqui um manual que nós estudamos sempre em nosso programa e eu quero mostrar aqui para você que ainda não viu a capa do nosso manual. Você pode conseguir baixar todo o conteúdo deste manual através do nosso blog, que está aí na tela, ou também através do site da Casa Publicadora Brasileira, a CPB, que é a editora dos Adventistas do Sétimo Dia. E ali você também pode baixar este conteúdo para poder acompanhar conosco. Mas eu quero ter o prazer de enviar para os nossos telespectadores que acompanham o nosso programa, aqueles 2 telespectadores que primeiro postarem um comentário sobre o tema desta semana no blog do programa. Então, preste atenção aí, anote direitinho, está aparecendo na sua tela o nosso endereço. Entra lá no nosso blog, deixa um comentário, aquilo que você gostou mais, as suas impressões sobre o tema. E os 2 primeiros vão receber em casa gratuitamente este manual, muito importante para o nosso crescimento espiritual. Hoje recebemos 2 amigos que ainda não tinham vindo ao nosso programa. Eu quero começar aqui apresentando o Adenilton Tavares, pastor Adenilton Tavares, que é professor de grego no IAN, lá que no é a IAN, Faculdade de Teologia da Bahia ali, né? Exatamente. É muito importante aqui recebê-lo, pastor. Obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite do programa. E é sempre bom receber os amigos aí da região Nordeste. O nosso abraço carinhoso a todos os nordestinos que sempre prestigiam a TV Novo Tempo em várias localidades com sinal aberto ou pela Sky, canal 17 também. Pastor Adenilton, já está dando aulas de grego há quanto tempo lá? Bom, pastor, eu cheguei lá em junho do ano passado. Eu estava na Missão Nordeste e no meio do ano passado fui transferido, estou há um ano lá dando aula de grego. Ah, tá. E para aqueles que não conhecem, estão vendo o programa agora, qual assim a principal preocupação de um professor de grego ao trabalhar com os alunos da Faculdade de Teologia ali? Bom, eu acho que a principal preocupação de um professor de grego é justamente mostrar para os estudantes que estão formando em teologia a maneira como a gente pode extrair os conteúdos da Bíblia e transformar em lições práticas para a igreja, para as pessoas. Então, acho que essa seria a principal preocupação do professor de grego. Pegar o que nós temos ali dos textos e transformar em lições práticas para a igreja. Pegar o original, principalmente do Novo exatamente, Testamento, né? Exatamente. Coisa importante, né? Para você que gosta de estudar a Bíblia, é sempre bom saber um pouco de grego, das línguas originais da Palavra de Deus, hebraico, um pouco de aramaico. Isso ajuda na compreensão do texto bíblico. Pastor Adenilton, obrigado pela sua participação, porque você aceitou o convite, mais uma vez eu lhe digo. Seja bem-vindo à bancada do programa, tá? Eu estou muito feliz por estar aqui, é um prazer muito grande participar do programa Lições da Bíblia. Que bom. Eu também tenho comigo aqui o pastor Josanã Alves. Isso. Que vem de uma região também do Nordeste, não é, pastor Josanã? E belíssima. Belíssima. Ele trabalha numa região administrativa da Igreja Adventista, conhecida como Missão Nordeste. Fale um pouco sobre essa região ali, pastor, que você trabalha, por favor. A Missão Nordeste é um campo de 2 estados, Rio Grande do Norte e Paraíba. É a região administrativa da igreja para aqueles 2 estados. E a sede é em Natal, e o escritório onde administra esses 2 estados. E nós estamos trabalhando lá com aquela turma vibrante, pessoas fantásticas, uma cidade belíssima, cidades belíssimas. E estamos felizes por estar trabalhando ali. Quero mandar inclusive um abraço para todos
telespectadores do programa que assistem da nossa região. Um grande abraço a toda a turma do Rio Grande do Norte e Paraíba. E fica aqui o meu abraço também, endossando aqui aquilo que o pastor Josanã acabou de dizer. Pastor Josanã, você exerce uma função importante ali naquela região, é como se fosse o pastor dos pastores, né? Aquele que está cuidando dos pastores, que nós conhecemos na Igreja Adventista como ministerial. E a outra função é o responsável pela mordomia cristã, que é uma área da igreja que cuida do estilo de vida dos seus membros e a vida espiritual. As experiências têm sido boas ali na região? Nós temos vivido coisas lindas. A ênfase é levar a igreja, levar as pessoas que conhecem a Jesus Cristo a ter um compromisso mais íntimo com Ele. É acordar de madrugada, é buscar a Deus nas primeiras horas do dia, é levar a igreja e os membros e os nossos amigos a conhecerem mais intimamente Jesus Cristo através da comunhão da Bíblia, da oração. E nós temos vivido coisas lindas, tido experiências lindas de pessoas que estão tendo essa experiência, desse contato mais íntimo com Deus. Ótimo, que maravilha, que bom, pastor Josanã, recebê-lo aqui também na bancada do programa Lições da Bíblia. Bom, vamos para o estudo da Palavra de Deus, não é? E vamos começar com uma oração. Convido você que está em casa para orar comigo também. Obrigado, Pai querido, pela vida, pela paz, pela saúde e pela luz da Tua Palavra. Abençoa-nos agora ao começarmos este estudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta semana, nós vamos estudar um pouco sobre o chamado do apóstolo Paulo. Para nós entendermos, porque ainda estamos na segunda semana desta nova temporada, não é? Na semana passada nós conversamos um pouquinho sobre a importância do apóstolo Paulo como um apóstolo aos gentios, e agora vamos falar um pouco sobre a autoridade de Paulo e o Evangelho. Pastor Adenilton, qual era a autoridade do apóstolo Paulo? É interessante, pastor. Acho que primeiro a gente deve comentar as dificuldades de autoridade que Paulo estava passando ali nas igrejas da Galácia. Ele era muito questionado. Ele era muito questionado. Havia uma proposta por parte dos oponentes de Paulo de um retorno ao sistema legal do judaísmo. E a gente sabe que a pregação de Paulo contemplava a fé em Cristo e a salvação através da fé, a salvação pela graça através da fé em Cristo. Então Paulo estava sendo questionado ali pelos seus oponentes. E a autoridade de Paulo era uma autoridade baseada naquilo que ele recebeu de Cristo. A autoridade de Paulo vinha de Deus, de Cristo. Ele sempre fazia questão de citar isso, não é? Exatamente. Ele recebia do próprio Senhor Jesus. Exatamente. Interessante, uma coisa interessante, e lança luz sobre a questão aqui da autoridade de Paulo, diz respeito ao fato que, na época de Paulo, o gênero carta era um gênero muito comum, era um tipo de escrita muito comum. E alguns estudiosos de Paulo comentam que, por exemplo, o imperador, quando ele queria estabelecer a sua autoridade e estabelecia através dos escritos, das cartas que os imperadores enviavam para as províncias, eles apresentavam as suas credenciais. A sua autoridade estava ali presente logo na abertura da carta. E existe uma estudiosa de Paulo chamada Ellen Elson, e ela diz exatamente que Paulo se apropria desse recurso, e desse estilo de escrever para estabelecer a sua autoridade. Então ele se apresentou como o apóstolo de Cristo. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Servo do Senhor Jesus Cristo. É interessante isso, pastor Josanã, porque a gente acaba vendo na vida do apóstolo Paulo, ao mesmo tempo uma autoridade, mas também uma submissão, uma humildade ao dizer de quem ele recebia as suas mensagens, né? É interessante esse comentário, porque Paulo ele tentava em suas cartas equilibrar a autoridade que ele tinha recebida de Deus como escritor e também o serviço para a igreja. Então ele sempre dizia, olha, isso que vocês estão recebendo veio de Deus, mas por outro lado eu sou servo da igreja, eu quero servir vocês. Então ele equilibrava de maneira que as pessoas pudessem perceber nele a força vinda da palavra de Deus, mas a humildade de alguém que andava com Deus. Interessante isso. Estávamos falando agora há pouco também sobre essa questão das introduções das cartas. E Paulo tem um estilo bem marcante, não é, pastor Adenilton? Sim. É interessante, pastor, o pastor Josanã estava falando a respeito do serviço, e a gente percebe que, de fato, Paulo era um indivíduo bastante sensível. E o fato de ele seguir o modelo de carta que havia na época demonstra essa sensibilidade. Porque ele escreve num estilo em que as pessoas estavam familiarizadas. Então isso demonstra a sensibilidade de Paulo. A propósito, quando a gente começa a ler as cartas de Paulo, a gente percebe que Paulo é um indivíduo com as emoções bastante à flor da pele. E
Isso é interessante, pastor, porque Paulo mostra essa sensibilidade, apesar dele ser muito culto. Sim. O apóstolo Pedro até ter dito Sim, que as sim. cartas dele eram difíceis, né, de Sim, serem sim. entendidas. Essa adaptação à realidade das pessoas fazia com que as pessoas entendessem melhor a sua Exatamente. mensagem, né? Exatamente. Eram difíceis os assuntos profundos, Sim. mas era para que as pessoas entendessem o estilo delas. Exatamente. Né, E ele usava uma linguagem que, quando chegava aos ouvintes, aos leitores, eles poderiam entender porque estava na língua deles, com palavras que traziam muito significado, no palavras estilo fortes, do dia a dia deles. exatamente. Né? Então eram palavras que poderiam esclarecer com exemplos, com palavras, aquilo que ele estava tentando pregar através das suas cartas. Isso é muito importante, né, para você que está nos assistindo agora. De repente você está ligando a sua televisão nesse momento. Nós estamos falando sobre o chamado do apóstolo Paulo e a autoridade dele, que vinha do Senhor Jesus. Ele dizia que recebia do Senhor Jesus aquelas mensagens importantes. E ele tinha então todo um cabeçalho, um início de suas cartas que era bem semelhante àquilo que corria naquele tempo. Isso mostra para você e para mim que nós temos que adaptar também os nossos métodos para os dias de hoje, quando nós vamos pregar o Evangelho, pastor David, porque às vezes queremos pregar de uma forma em que as pessoas não vão entender. Exatamente. Né? Exatamente. O interessante, pastor, para a gente entender mais um pouquinho a respeito do que está acontecendo com Paulo aqui em relação às igrejas da Galácia, eu acho que a gente pode fazer uma ponte com o que acontece com Paulo, por exemplo, em Corinto. Porque Paulo ali em Corinto está também enfrentando uma crise de autoridade. Sim. Mas a crise de autoridade que Paulo está enfrentando ali na igreja de Corinto difere um pouquinho da crise de autoridade que ele está enfrentando aqui. E quando a gente compara essas crises, a gente percebe que a maneira como ele reage com as igrejas, com a igreja de Corinto, é diferente da maneira como ele reage com as igrejas da Galácia. E isso demonstra exatamente esse poder dele de se adaptar à situação e adaptar a situação para a necessidade dos ouvintes. Na visão de vocês, você quer falar alguma coisa? Conta. Se hoje nós fôssemos usar o estilo de Paulo, nós teríamos que dizer, ele não diluía a mensagem. Então, ele não tornava a mensagem tão fraca para que fosse entendida de maneira que todos aceitassem. Ele era profundo, Sim. mas direto ao coração das pessoas. E isso é importância para nós que queremos salvar pessoas hoje. Nós precisamos dizer, olha, eu não posso diluir a mensagem é essa, mas eu posso te passar numa linguagem que você vai entender, uma linguagem que não vai te ferir, uma linguagem que não vai simplesmente trazer desconforto, mas que vai trazer a clareza da palavra de Deus com a verdade. Sem descaracterizar a mensagem, né? É interessante. Somente aproveitando o comentário do pastor Josué, recentemente eu estava lendo um texto, pastor, de um estudioso de Paulo chamado Murphy O'Connor. E ele comenta que possivelmente Paulo tenha completado uma educação terciária em Tarso. Tarso era um grande centro acadêmico, por assim dizer. E possivelmente Paulo completou essa educação terciária em Tarso. Ou seja, Tarso era um indivíduo realmente erudito. Mas ele conseguia combinar a erudição dele de modo que ele se tornava compreensível para as pessoas a quem ele se dirigia. Já naquela época existiam muitas mentes secularizadas, sim, né? Sim. Ele enfrentou todas elas. Agora, na opinião de vocês, eu ia dizendo naquela hora, qual foi o objetivo principal em Paulo ter escrito a carta ali à igreja da Galácia? Para a gente poder entender por que ele usou desse recurso específico e o seu objetivo principal. A carta àquela igreja, aquele povo em específico, estava tratando um problema muito sério. E Paulo ele foi muito forte porque o problema tratava sobre trocar a salvação por fé em Jesus Cristo, por salvação por algo que eu consiga ou venha a fazer. Então, eles estavam recebendo mensagens de que era possível ser salvo obedecendo leis, obedecendo regras. E Paulo estava dizendo, eu estou escrevendo para dizer a vocês que isso é impossível. Então, o objetivo da carta de Paulo é tentar trazê-los de volta à verdade que eles já conheciam, mas que estavam abandonando por causa de novos ensinos que estavam recebendo. Ou seja, o legalismo falando alto na vida da igreja daquela época, né? Havia o interesse de voltar, aliás, os oponentes de Paulo falavam sobre a necessidade de voltar ao sistema legal do judaísmo. E Paulo, as mensagens de Paulo se colocavam de encontro a isso aí, porque Paulo pregava de fato a salvação pela fé, pela graça de Jesus Cristo. Daí uma coisa interessante, a maneira como Paulo introduz o assunto na carta aos Gálatas, se a gente compara com a maneira como ele faz nas outras cartas, a gente percebe os sentimentos que estão envolvidos
no momento da escritura. Porque a abertura da carta difere um pouquinho da abertura das demais cartas. A gente percebe que Paulo está tão preocupado com a situação da igreja que ele deixa de colocar na abertura da carta uma nota de agradecimento. Ele está muito preocupado com a igreja. Ele faz isso com outras cartas, mas aqui aos Gálatas ele deixa de fazer. Então a gente percebe a partir daí que ele está muito preocupado de fato com a situação da igreja e ele quer ir direto ao assunto. Ele tinha pressa para Ele tinha pressa para resolver, para falar sobre isso. Essa adaptação de Paulo para a pregação do Evangelho, para se dar rumo à igreja, poderíamos dizer que nós devemos hoje fazer a mesma coisa com relação aos meios de comunicação, a tudo aquilo que nós temos, uma adaptação da igreja para isso. E eu vou um pouco além. Se Paulo vivesse hoje, que meios de comunicação ele usaria para fazer chegar suas mensagens às igrejas? Paulo, ele poderia dizer, quando eu for aí, na igreja de vocês, pessoalmente eu converso com vocês. Ele poderia dizer, olha, quando eu passar por lá em algum momento, eu dou a mensagem para eles. Mas naquela época o que existia de mais atual era escrever cartas para orientar. Se hoje Paulo usasse o mesmo estilo que usou em sua época, ele usaria aquilo que chegue mais rápido à mão das pessoas. Um Twitter, por exemplo. Exatamente. Eu ia twittar lá, falou, olha, vou passar por aí tal dia, chame o povo, quero a igreja lotada. Exatamente. Maravilha, né? Verdade. Paulo tinha um interesse muito ardente de estar sempre em contato com as pessoas, né? É interessante que a carta que ele escreve, por exemplo, aos Romanos, ele escreve a carta justamente para estabelecer esse contato com a igreja. Ele não esteve lá, não foi ele que fundou a igreja. Sim. Mas ele escreve essa carta justamente para estabelecer esse contato. Ele tinha um interesse muito grande de estar sempre perto das pessoas. Então, certamente, ele utilizaria hoje todos os meios possíveis para poder manter esse contato com a igreja. Onde quer que o evangelho chegasse a regiões onde a maioria de gentios, né, frequentava ali, estava sempre preocupado com o foco dele ali. Essa era a missão dele, né? Outra coisa que me chama a atenção nesse estudo, nessa introdução ao estudo do livro, é que a preocupação de Paulo não era escrever uma obra-prima literária. Então, ele não tinha a preocupação, o intuito de chamar a atenção para o que estava sendo escrito. A questão dele era a mensagem. Então, em nenhum momento parece que ele diz assim, olha, eu estou chamando a atenção para a maneira bonita como eu escrevo, eu quero chamar a atenção, ele dizia, para a verdade que eu estou escrevendo. E eu creio que essa deve ser nossa preocupação. Sim, a minha preocupação como pregador, ela não deve ser em que as pessoas olhem para mim, mas que conteúdo eu estou levando para as pessoas. Em qualquer meio de comunicação, levando Deus, a palavra de Deus, eu devo me preocupar com isso, principalmente com o conteúdo e como esse conteúdo vai chegar ao ouvido das pessoas. Maravilha, gente. Nós estamos com o nosso tempo esgotado aqui nesse primeiro bloco e não saia daí porque nós voltamos em instantes para continuarmos esta conversa importante da vida do apóstolo Paulo, a sua autoridade e a sua mensagem. Voltamos em instantes. Esse é o segundo bloco do programa Lições da Bíblia desta semana e você já sabe que nesta nova temporada do programa nós estamos refletindo um pouco sobre o Evangelho em Gálatas, livro escrito pelo apóstolo Paulo, maravilhoso, que está neste manual de estudos e você pode ter acesso ao conteúdo em nosso blog. Acesse lá, baixe o conteúdo, acompanhe com a gente, porque vale a pena você ter esse material extraordinário, uma doutrina sobre a salvação, a justificação pela fé tão profunda e, ao mesmo tempo, conhecimento da palavra de Deus, não é? Nós estamos, nesse momento, tendo o privilégio de oferecer para você, e já falei no primeiro bloco, os nossos 2 primeiros telespectadores que postarem um recadinho em nosso blog, nós vamos enviar este manual gratuitamente para a sua casa ou para o endereço que você indicar. Então, aproveite aí a chance de ganhar. Você também pode ganhar este curso bíblico Princípios. Ele está num formato revista, ele tem praticamente 100 páginas contando com a capa, 4 cores, extraordinário material que você vai gostar bastante. Eu até vou tentar abrir aqui um pouquinho para você ver a forma como ele é diagramado, de uma forma muito bonita. Aqueles que têm pedido, têm gostado, eu tenho conversado com algumas pessoas e você vai ter conhecimento da palavra de Deus profundo
ao pedir este material e usá-lo para o seu conhecimento bíblico. Gratuitamente. Basta pedir para o endereço que está na sua tela e você vai receber também da equipe aqui da Novo Tempo para você aumentar o seu conhecimento e buscar salvação em Cristo Jesus. Estamos conversando aqui com os nossos amigos, pastor Adenilton e pastor Josanã, vieram de regiões distantes, lá do Nordeste do nosso país, região bonita, né? Região maravilhosa desse nosso imenso Brasil. E nosso grande abraço mais uma vez a todos desta região, região querida do nosso país. Vamos continuar aqui estudando um pouco mais sobre a vida e o chamado do apóstolo Paulo, ele que foi um homem separado e escolhido por Deus. Nós estávamos falando no bloco anterior aqui, justamente sobre essa questão do chamado de Paulo, o estilo de Paulo, de suas cartas. Vamos focar um pouco mais no chamado. Que lições a gente poderia tirar aqui, pastor Adenilton, do chamado do apóstolo Paulo? É interessante, pastor. Se a gente pega o início da carta aos Gálatas, aqui no capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Eu acho interessante isso aqui porque Paulo deixa muito clara a procedência do seu chamado, do seu apostolado. Parece que há uma crítica por parte dos adversários de que o apostolado dele tem procedência humana. E por isso ele deixa muito claro aqui, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. E aí parece que Paulo está relembrando duas coisas importantes para o cristianismo. Primeiro, a morte de Cristo, e segundo, a ressurreição de Cristo. Então, quando nós pensamos no chamado do apóstolo Paulo, nós estamos relembrando esses dois momentos importantes na história da humanidade, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. E era isso que dava autoridade para ele, pastor Josanã? Exatamente. Essa palavra, apóstolo, ela não era usada comumente. Geralmente se chamava os crentes de irmãos, de santos, mas quando dizia você é apóstolo, estava dizendo você foi escolhido por Deus. A Bíblia, quando fala de apóstolo, não diz assim, olha, é um título dado a alguém que depois outro vai ter e outro vai ter. O apostolado na Bíblia, ele não passava de pessoa para pessoa, ele era individual, ele era único. Então, quando Paulo se apresenta como apóstolo, ele está dizendo, eu fui escolhido. O que eu estou apresentando para vocês veio daquele que me escolheu. E várias vezes ele se apresenta como apóstolo. Em 1 Coríntios 1, ele diz assim, eu fui chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Toda vez que ele dizia eu sou apóstolo, ele estava dizendo, eu tenho uma mensagem vinda de Deus porque foi escolhido por Deus. E isso realmente mexia com ele, porque nós conhecemos os apóstolos escolhidos por Cristo, né? Depois Judas traiu a Jesus e já não fazia mais parte do grupo, acabou se suicidando. E depois o grupo escolheu um outro para ocupar o lugar dele. Paulo, ele era um homem escolhido por Deus, ele se sentia no mesmo nível de apostolado que os outros apóstolos? Com certeza. Veja, uma coisa interessante é que Paulo não foi testemunha ocular do ministério de Cristo. E parece que aqui na Galácia, esse é um dos problemas que ele está enfrentando. A crítica de que ele não foi testemunha ocular do ministério de Cristo. Estava apenas contando coisas que outros falaram. Né? Mas se por um lado ele não foi testemunha ocular do ministério de Cristo, mas ele teve um encontro pessoal com Cristo. Ele não viu o ministério do Cristo histórico, mas ele teve a visão, a visão do Senhor Jesus Cristo. E ele recorre a isso aqui para mostrar que a autoridade dele não tem uma base humana. A autoridade dele tem uma base divina. Então, por isso ele se sentia no direito de se autodenominar também apóstolo. E ele não estava defendendo a pessoa de Paulo. E isso é o que é importante nessa palavra, eu sou apóstolo. Isso não dá um ar assim de um pouco de arrogância da parte dele, né? Não, porque quando ele dizia, eu estou defendendo o meu apostolado, ele estava dizendo, eu estou defendendo a mensagem que eu estou dando para você. Porque a grande questão era, se Paulo não fosse quem ele dizia que era, a mensagem dele não precisava ser verdadeira. As pessoas poderiam dizer assim, olha, isso aí é a opinião de Paulo. Ele é comum, ele é igual aos outros, é uma opinião dele, mas eu tenho uma opinião diferente, então sigam a minha opinião. Quando Paulo dizia assim, vocês devem seguir minha opinião porque eu sou apóstolo, ele estava defendendo o evangelho que ele escrevia, o evangelho que ele pregava. É por isso, pastor, que às vezes ele se apresenta como apóstolo e em alguns momentos ele utiliza a palavra servo para se dirigir a si mesmo. Então, apostolado e serviço para Paulo são a mesma coisa. Ele às vezes se apresenta como apóstolo, às vezes ele se apresenta como servo. E um ato de humildade também da parte dele. E um ato de humildade. Olha, eu sou servo. Exato. Que alguns às vezes recebem uma função, uma posição,
ocupam uma posição e mudam até o caráter, né? Muda o caráter, muda a visão da vida, os amigos, e realmente Paulo, com humildade, eu sou servo. Aliás, Jesus disse que aquele que quiser fazer parte do seu reino tem que vir com o espírito de serviço. Exatamente. É isso? E Paulo, ele dizia na vida prática, trazendo para a vida prática, seria como Paulo dizendo assim, olha, se eu não for quem eu digo que sou, um apóstolo, a minha mensagem não é digna de crédito. Na nossa vida prática seria, se eu não for o que eu digo que sou, um cristão, aquilo que eu falo vai ser questionado. Exatamente. Então Paulo precisava defender quem ele era, porque ele estava defendendo a mensagem, do jeito que nós precisamos defender, que somos cristãos na essência, para que a nossa mensagem não seja questionada. Interessante que na introdução, pastor Adenilton, você citou ali que Paulo defendeu o seu apostolado também, falou sobre a ressurreição, a morte de Jesus. Alguns chamam esta ação de Paulo como o Evangelho de Paulo, né? Essa identificação com a morte e a ressurreição, Paulo tinha uma preocupação de se identificar sempre com isso. Por que ele sempre gostava de se referir a isso? O Evangelho de Paulo. O Evangelho de Paulo e a própria ressurreição. Interessante. Tem um texto lá em Romanos, capítulo 16, verso 25, em que Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. E aí ele completa, e a pregação de Jesus. Então, o Evangelho de Paulo estava diretamente relacionado exatamente à pregação de Cristo. O Evangelho de Paulo é justamente o ato de anunciar a Cristo. E anunciar o Cristo crucificado e Cristo ressurreto. E eu acredito que é exatamente por isso que ele recorre aqui na abertura dessa carta a esses dois momentos, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Que eram dois temas complexos na mente dele antes de aceitar o Senhor Jesus, né? Exatamente. Ele queria matar logo os cristãos, porque com ferocidade ele fez isso, né? Naquele início, antes do encontro com Cristo, porque ele não acreditava em nenhuma das duas coisas, né? Nem no ministério de Cristo como Messias e nem na sua morte e ressurreição, né? Ele usa até esse argumento para dar mais razão ao chamado dele. Ele diz, eu não acreditava, eu não era assim que eu cria, mas Deus me tirou de onde eu estava, me tirou das trevas que eu estava e me trouxe para a luz. Então ele disse assim, eu era tão forte, a minha oposição era tão forte, que não era uma opinião de um homem que queria me mudar. Deus teve que aparecer para mim, através de Jesus Cristo, para dizer, Paulo, você está errado. Então ele usava essa mudança de vida dele na crença da morte de Jesus para confirmar que foi Deus quem o chamou e que convidou ele a mudar completamente sua opinião. Uma pergunta para os dois aqui, a gente começa com o pastor Adenilton. O que a gente poderia dizer para uma pessoa que conhece a palavra de Deus, mas não quer tomar uma decisão para não ferir uma tradição familiar, uma tradição até mesmo pessoal, religiosa que já vinha seguindo, porque Paulo mostra aqui que ele era de um jeito e acabou se tornando uma outra pessoa, né? E ele era parte de uma religião muito ortodoxa, tradicionalíssima. O que a gente poderia dizer para uma pessoa assim? Acho que a primeira coisa, pastor, a gente reconhecer que a tradição tem o seu valor. A tradição tem o seu valor. Mas existe um texto importante na Bíblia que diz que primeiro importa obedecer a Deus que obedecer aos homens. Então, a tradição tem sim o seu valor. A propósito, Paulo, mesmo depois de abandonar o farisaísmo, parece que algumas características da personalidade dele ficaram impregnadas após ele passar por esse período em que ele foi fariseu. Por exemplo, os fariseus eles eram muito autoconfiantes. E eles eram confiantes no fato de que eles obedeciam a lei, a tradição da lei. E Paulo é um indivíduo bastante confiante no seu ministério, bastante confiante. Mas o importante é a gente saber que é mais importante obedecer a Deus que seguir uma tradição religiosa, embora ela tenha a sua importância. E sem contar também, antes do pastor Josana dar a sua participação, que ser um fariseu na época de Cristo, dos apóstolos, era um privilégio imenso, porque eram homens dignos de serem imitados, corretos em todas as coisas, né? Então era um privilégio, todas as crianças, os garotos gostariam de ser um fariseu, quer dizer, então temos que ter esse cuidado, né, na visão que a gente tem sobre essa questão do farisaísmo ali, né, na época de Cristo. Eu acrescentaria também ao que o pastor colocou, o fato de que eu preciso ver se o que eu creio com base nas minhas tradições está baseado na Bíblia.
E era isso que Paulo levava os seus ouvintes a questionar. E é isso que cada pessoa deve fazer. Ela deve dizer assim, olha, isso que eu aprendi, são essas as minhas tradições, mas eu creio na palavra de Deus e preciso estudá-la para saber se o que eu creio tem base bíblica. E Paulo sempre dizia, vocês precisam procurar essa base bíblica, porque é isso que vai dar razão à tradição. Isso é muito importante, né? Você que está nos assistindo agora deve ter isso em mente, porque a primazia tem que ser da palavra de Deus. Sim. Né? Se a palavra de Deus está de acordo com a sua tradição, ou vice-versa, a sua tradição de acordo com a palavra de Deus, sua tradição é boa. Sim. Né? Para completar aí um pouquinho Exatamente. do que você falou. Mas se não está, meu amigo, pense. Pense, porque Deus não se deixa escarnecer e a seu tempo Ele fará justiça, né, com o conhecimento que nós temos e que às vezes não praticamos. É sempre importante refletirmos sobre isso e colocarmos a nossa barba de molho, né, como diziam os antigos, para não sermos pegos de surpresa pelo juízo de Deus também. Né? Um ponto importante, quando Paulo ele está defendendo os seus escritos, ele chega a reconhecer que o erro que está sendo introduzido é muito sutil. São coisas, parece que pequenas, era só questionar se ele era apóstolo ou não, mas isso fazia toda a diferença. Inclusive para ele pessoalmente, Pra né? ele. Não apenas para as pessoas, mas para ele. Hoje, o que está tentando minar a autoridade da Bíblia também é muito sutil. Será que isso aqui realmente foi escrito, inspirado por Deus? Alguns perguntam. Outros perguntam, será que isso aqui se aplica para hoje? Será que isso aqui não é relativo? Então hoje, a autoridade da Bíblia também está sendo minada por coisas sutis e nós devemos ter cuidado com isso. O relativismo, ele leva ao achismo, né? Exatamente. Isso aí é relativo, você foi para aquela época. Eu acho que hoje, e toda vez que a gente cai nesse campo do achismo, é um perigo. Eu estava dizendo esses dias para um amigo que é um perigo. Quando eu caio no campo do achismo, eu esqueço da palavra de Deus, daquilo que foi passado para a gente. Né? E é isso, né, pastor Adenilton? Penso que a gente pode fechar esse bloco, né, com essa reflexão especial de que realmente o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, enfatizar o seu chamado. O evangelho de Paulo, apresentado por ele, era um evangelho forte, que combatia tradições, mas ele mostrava Jesus Cristo Salvador, aquele que havia morrido e ressuscitado e estava à direita do Deus Pai. Nós vamos para mais um rápido intervalo e em seguida voltamos para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Estamos recebendo aqui os amigos lá do Nordeste, pastor Adenilton e pastor Josanã, que estão representando todo o Nordeste brasileiro, numa conversa muito interessante sobre a autoridade de Paulo e o Evangelho. Já que Paulo não viveu com Cristo no período ali como os outros apóstolos, mas ele reivindica a sua autoridade especial vinda de Deus, não é? Ele faz essa reivindicação como tendo a autoridade do Senhor Jesus. Paulo fala também que ele se propõe a pregar nenhum outro evangelho, né? Como é que a gente pode entender um pouco mais sobre isso? Vamos ouvir os amigos aí nesse aspecto. Pastor Adenilton. Ok, então veja. É interessante quando Paulo comenta no capítulo 1, verso 6, admiro-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então parece que Paulo deixa claro aqui que o evangelho dele está diretamente relacionado com a graça de Cristo. A salvação pela graça. E o problema que ele está enfrentando ali na Galácia diz respeito justamente ao fato de que há pessoas propondo que é possível uma salvação a partir da obediência, a partir das cerimônias que a gente encontra. Como eles tinham antigamente. Como eles tinham antigamente. Então Paulo está mostrando que o evangelho dele é este evangelho que está relacionado com a graça de Cristo. E qualquer outra coisa que pregue uma doutrina diferente, ele está chamando aqui de outro evangelho. Mas não que na verdade exista outro evangelho. Sim. Não na verdade que exista uma outra possibilidade São de salvação. Outros ensinos, Outros ensinos. Agora, ele foi duro, né, pastor Josanã, sobre essa questão, né? Na verdade, ele tinha que ser. Quando ele diz no versículo 6,
Me admira que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou para a graça, para outro evangelho. Então Paulo não estava dizendo, vocês estão abandonando um ponto teológico, vocês estão abandonando uma ideia. Ele estava dizendo, vocês estão abandonando Deus. Porque se vocês abandonam o evangelho da graça, vocês estão abandonando o Deus da graça. É impossível abandonar o evangelho sem abandonar o Deus que deu o evangelho. Então ele foi duro, enfático, para dizer, vocês estão abandonando, quebrando o relacionamento com Deus. Não é simplesmente com um ponto teológico, com a minha ideia, é com o que Deus escreveu no evangelho. Isso é muito interessante, porque a gente acaba falando assim, nossa, Paulo às vezes dá uma impressão assim de ser meio duro, né? Um pouco intolerante. E falando sobre esse tema, um telespectador fez uma pergunta, vamos ver agora a pergunta. Olá, Paulo era intolerante em relação a alguns que tinham crenças diferentes dele? E aí, o que vocês acham? Ele era intolerante? Porque ele era um homem colérico, né? Ele sabia o que queria. A opinião de vocês dois, vamos começar. Eu acredito talvez a expressão correta, o termo correto que nós poderíamos utilizar aqui, talvez não fosse intolerância. Paulo era um homem firme. Paulo era um homem firme. Agora, ao mesmo tempo convicto, né? Convicto, mas ao mesmo tempo que Paulo utiliza de firmeza, ele deixa muito claro o interesse que ele tem. Ele demonstra por que ele está sendo firme. Porque ele precisa ser firme. Eu acho interessante quando, aqui no verso 8, ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. A preocupação dele é tão intensa que ele chega a repetir a coisa que ele já disse no verso 8. No verso 9 ele diz praticamente a mesma coisa. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Ele disse, olha, eu estou dizendo isso aqui para vocês, mas eu vou repetir. Eu preciso repetir. E aí ele diz, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Essa era a ênfase da carta, né? Essa Glória, era a ênfase da carta. Eu estou preocupado com vocês. Exato. Essa é a minha preocupação. E Anátema, o que é anátema, gente? Vamos explicar aqui para os nossos telespectadores aí. Bom, a expressão anátema significa seja vã, ou seja, não tem valor. Então, se alguém pregar um evangelho diferente que o evangelho que Paulo prega, que é o evangelho da graça, então essa pregação é vã e esse evangelho é vão. É sem valor, é inútil. Inútil, né? E sempre que essa palavra aparece, ela está ligada à maldição de Deus. Sempre que essa palavra aparece na Bíblia, ela está dizendo, olha, isso está destinado à destruição. Então essa palavra está ligada a algo que Deus abomina, a algo que Deus não quer. E quando Paulo repete isso, ele está dizendo, olha, eu estou repetindo, não é para pensar que foi uma explosão de ira, eu pensei. Eu estou repetindo para dizer, é isso mesmo que eu quero dizer. Vocês se lembram de algum outro momento em que essa palavra foi usada para a gente fazer um link de coisas que Deus condena e que Paulo agora dá ênfase aqui? No Antigo Testamento, quando Deus disse, olha, tudo daquele povo, na saída do povo do Egito, Deus disse, tudo daquele povo ninguém toque. E a Bíblia diz que Acã pegou uma capa para si e tomou. E a Bíblia usa essa palavra anátema, dizendo assim, aquilo foi amaldiçoado, Deus não queria que tocasse aquilo era banido por Deus, e ele tomou para si. Então aquilo era rejeitado por Deus, e lá usa a palavra anátema. Puxa, olha só que interessante, né? Então, temos que ter essa preocupação com a nossa vida, né? Se somos cristãos sinceros, daquilo que vai nos desviar do foco principal da verdade de Deus, que está na sua palavra, é maldito, não é bem-vindo, é inútil, é vão. Não pode tomar tempo na nossa vida. É verdade. Paulo estava tão preocupado com isso, né, com a questão de ser fiel ao chamado de Deus, ser fiel à Bíblia, né, que ele não estava preocupado com a imagem que as pessoas, os oponentes dele, os adversários dele, estavam construindo dele. Ou seja, nem sempre é possível agradar a todo mundo. E Paulo não estava preocupado em agradar a todo mundo nesse momento. Nesse momento, Paulo estava preocupado na situação real da igreja. Na situação real da igreja, porque as pessoas estavam abandonando o evangelho da graça, consequentemente, como o pastor Josanã falou, elas estavam abandonando a Cristo. E Paulo estava muito preocupado com isso. É que a impressão que dá é que o povo judeu era tão apegado a rituais, né, que eles estavam sentindo falta daqueles ritos, né? Mas salvação pela fé é muito fácil, uma coisa muito simples, está faltando algo mais, né? Está faltando uma circuncisão, está faltando outras coisas ali, que o próprio sacrifício dos cordeiros, eles já tinham abandonado, claro, né? Mas os judeus ainda continuavam, como continuam.
Então eu acho que eles estavam sentindo falta daqueles ritos, né? Aquela tradição muito forte na vida deles. E a ênfase de Paulo era exatamente para mostrar que o que Deus estava oferecendo em Jesus era superior. Então, digamos que você me dá um presente, um relógio caro, de ouro, com diamantes, que custe 10 mil reais. E eu digo com orgulho, olha, eu não posso receber nada de presente, eu não quero nada de presente. E tiro do bolso 10 reais para te pagar por aquele relógio. Duas coisas no mínimo você vai pensar. Primeiro, que eu sou tão orgulhoso que diga, eu não mereço, não quero receber nada de você de graça. Você vai dizer assim, olha, ele acha que pode tudo sozinho. A segunda coisa, vai dizer, ele está menosprezando meu presente que custou 10 mil reais, ele pensa que 10 reais vai pagar. E Paulo usa esse argumento. Paulo Falta está dizendo, de noção, né? Exatamente, Paulo diz assim, olha, o presente que Deus deu para vocês é grandioso, vocês nunca conseguiriam pagar com obediência. O presente é muito grande, é muito valioso, e só o sangue de Jesus na cruz é capaz de pagar o presente que Deus deu para vocês, que é a salvação de graça. É interessante como Paulo era muito assertivo, né, Adenilson? Ele não errava, era um tiro certo, ele estava com a sua arma sempre na alça de mira e certeiro, o tiro dele não pegava errado. Exato. Ele viu o problema, ele percebeu o que estava acontecendo ali, o movimento ali nas igrejas da Galácia, e ele ataca exatamente o problema, pessoas que estão abandonando a fé, pessoas que estão deixando a crença de que a salvação é única e exclusivamente pela graça em Cristo Jesus. Então, Paulo chega a dizer que, para simplificar, aí para os nossos amigos telespectadores, que os cristãos lá da Galácia, eles estavam, na verdade, traindo a sua vocação como cristãos. Então, toda pessoa que busca salvação pelas obras, ela está traindo a sua vocação para o cristianismo? As pessoas, elas precisam entender que tudo que ela fizer baseado na Bíblia tem a aprovação de Deus. Então, não é traição, não é mudar, é simplesmente ficar no lugar correto, no lugar que Deus queria que todos estivessem, baseados na Bíblia, baseados na palavra de Deus. Sim. Paulo também citou, Adenilton, falou um pouco sobre os perturbadores da Galácia, né? Eram aqueles... Existiam muitas pessoas ali perturbando, gente culta. Como é que era um pouco do perfil da igreja ali, dos líderes? Eles eram perturbadores porque eles tinham conhecimento doutrinário e teológico do passado, eles queriam impor o passado sobre o presente, ou eles eram perturbadores porque eles eram agressivos, ou vândalos, ou hereges? Como é que era a vida desses perturbadores ali? Me parece que o problema de Paulo não é somente com uma igreja na Galácia, parece que há algumas comunidades eclesiais na Galácia. E essas pessoas ali da Galácia, esses chamados de judaizantes, são pessoas que são judeus convertidos, né, mas que sentem, como você mesmo mencionou no bloco anterior, sentem saudade daquele sistema a que eles estavam acostumados. Né? E parece também que existe muita opinião pessoal aqui desses oponentes de Paulo. Né? Parece que existe muita opinião pessoal. Eles não simpatizam com o ministério de Paulo e utilizam ali algumas questões para poder se colocar contra o apóstolo. Sim. Um ponto importante também nesse pensamento do pastor Adenilton é que a perturbação vinha de dentro da igreja. E aí a grande questão é, todos nós precisamos estar tão firmes na verdade, que mesmo que o erro venha da pessoa que está do nosso lado, a quem nós damos muito crédito, nós venhamos a preferir ficar do lado da verdade. E para isso eu preciso ter muito estudo, base bíblica, para dizer, não, você está do meu lado, mas eu vou discordar de você porque eu conheço a palavra de Deus. É aquilo que no campo político muitos chamam de fogo amigo, né? Isso. O fogo amigo é o fogo de dentro. É pior do que o de fora, né? Porque aquele que está dentro contigo, você imagina que ele pensa como você, que ele está fiel ao mesmo princípio do que você. Quando você vê, ele é um inimigo, é um espião que está dentro do sistema. E Jesus, então, realmente foi forte com eles ali, não é? Ele não deixou, ele não poupou palavras nesse sentido. Agora, Paulo diz que é impossível ser seguidor de Cristo e, ao mesmo tempo, querer agradar as pessoas. Como é que a gente pode entender isso aí? Jesus deixou claro ao dizer, é impossível servir a dois senhores. Então Paulo estava sendo acusado de que queria agradar esse ou aquele discípulo, que queria concordar com esse ou aquele, e ele estava dizendo, olha, eu não posso agradar a dois senhores.
É impossível, como é colocado aqui, seguir a Cristo e ao mesmo tempo querer agradar pessoas sem base bíblica. É interessante. Esse pensamento aqui me lembra um pouco o pensamento de um escritor chamado Dostoiévski. E aí ele disse o seguinte: se alguém dissesse para ele que a verdade não está em Cristo, ele disse que preferiria ficar com Cristo a ficar com a verdade. E eu acho muito bonito. Parece que é exatamente isso que Paulo faz aqui. Né? Paulo sabe que a verdade está em Cristo. Né? E Paulo chama a atenção justamente para esse ponto. Então, ele quer agradar a Cristo. Ele quer agradar a Cristo. Se dá para agradar a Cristo e agradar as pessoas ali na igreja, tudo bem. Mas se não dá para agradar as pessoas, mas agrada a Cristo, então ele prefere agradar a Cristo. E nas comunidades religiosas de hoje? Há pessoas que vivem um cristianismo só para agradar os outros? Aquela fachadinha? Quando o meu relacionamento com Deus não é a base da minha vida, eu vou precisar fazer com que as coisas que eu faço possam agradar pessoas. Então, quando o meu relacionamento com Deus é tão íntimo que eu possa caminhar com Ele a cada dia, tudo o que eu vier a fazer, eu quero ver um sorriso no rosto de Jesus, eu quero ver Jesus dizendo: é isso que eu quero, é isso que a minha palavra diz que você deve fazer. Só um relacionamento íntimo com Deus me leva a fazer a vontade de Deus a despeito da opinião de outras pessoas. Que maravilha, é isso mesmo. Gente, nosso tempo acabou, viu? O tempo passou muito rápido. É sempre bom a gente poder conversar contigo que está aí ouvindo o programa Lições da Bíblia a cada dia, para a gente crescer. E esta visão da autoridade de Paulo e o Evangelho, essa autoridade que ele recebia do próprio Senhor Jesus, fazia com que ele fosse forte com os nossos irmãos daquela época. Eu quero agradecer aqui aos amigos pela participação, tá? E pedir que vocês deem uma mensagem aqui, 30 segundos cada um, fechando o tema para os nossos telespectadores. Começar com o pastor Adenilton, diretamente para aquela câmera, poder fazer a mensagem especial aí para os nossos telespectadores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo fato de estar aqui participando do programa Lições da Bíblia. E gostaria de dizer para você, telespectador, conforme nós comentamos aqui, conforme nós aprendemos, discutimos juntos, o mais importante é a gente estar atento ao que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se em algum momento aquilo que a Bíblia diz vai de encontro com aquilo que as pessoas dizem, em primeiro lugar nós devemos estar atentos à Bíblia, à palavra de Deus, e eu acredito que dessa maneira nós estaremos seguros. Pastor Adenilton Tavares, obrigado pela sua participação. Leva o nosso abraço aos seus alunos. Obrigado e aos também, eu agradeço ali também pelo convite. da Bahia. Pastor Josanã, sua mensagem final também. Agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer para cada pessoa que está ouvindo: busque a palavra de Deus. A cada momento você vai ser desafiado a crer em alguma coisa. Que Deus te abençoe para que você possa crer na palavra de Deus e ter como a Bíblia a base para a tua fé e tua crença. Pastor, muito obrigado pela sua participação também. Leva o nosso abraço aos nossos queridos amigos da sua região lá, no Nordeste. Obrigado pela sua audiência aqui na sua Novo Tempo, o canal da Esperança, e que Deus abençoe muito a sua vida também. Vamos orar para terminarmos? Obrigado, Senhor, pelo esclarecimento da Tua palavra e pelo Teu desejo em nos salvar. Dá-nos humildade para aceitarmos a Tua vontade hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.